Oi, gente, meu nome é Carlos. Assim, eu tava pensando aqui comigo mesmo, sabe? Numa situação dessa, sabe? Aí eu parei e pensei, poxa, e se minha vida fosse um filme de animação tipo Festa da Salsicha e Akira? Porque pra mim, velho, a gente vive numa sociedade que as pessoas nos maltratam, né? A sociedade nos trata como se a gente fosse cachorro, né? Que às vezes nos trata como chiclete, sabe? Que o chiclete é mascado e é cuspido fora, né? É cuspido e escarrado de maneira bem brusca, sabe? Bem, é, bem mal passada, sabe? Que não se sabe ao certo se a gente vai se dar bem ou se dar mal essas horas. E assim, o Frank da Festa da Salsicha foi julgado por algo que ele não fez, sabe? A Ducha julgou ele por algo que ele não fez, por causa de um amor platônico, ele queria descontar a fúria no cara. Aí o que, é que acontece? O cara é, sei lá, é mordido, é maltratado, mas no fim o cara, junto com a Ducha, junto com o inspetor do supermercado, morre em uma explosão de fogo de artifício, né? Porque não é assim que se trata um conhecido, né? Não é assim que devemos tratar essas pessoas de maneira brutal. E também porque a Kira vai se identificar muito com esse, vocês vão se identificar muito com esse filme. É basicamente tipo Red Cresceu uma Fera, que é o filme da Disney Pixar, cara. Porque se minha vida fosse um filme de animação, eu seria um personagem que tenta conviver com esse mundo lá fora, com negros, com asiáticos, pessoas com deficiências, sabe? Crianças, sabe? Que mais? Viver amores platônicos, viver amores, sei lá, tipo, viver amores, sabe? Saber o que é fidelidade. Aí a continuação desse filme seria a romantização ou a falta de ressocialização. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que são diagnosticadas com um transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e que às vezes ela perde a vida. Perde a vida por ela ter essa doença, sabe? Mas na verdade, doença não, né? Síndrome. Porque muitas das vezes a gente podia ter a deficiência que a gente fosse, né? Dependendo se a gente for deficiente, se a gente for típicos ou atípicos, a gente precisa tomar um apavoro, né? Porque eu sei. Eu sou deficiente, sou portador de toque e eu já passei por essa situação e meu irmão pequeno também já passou. Inclusive meu irmão pequeno tirou o sangue da minha irmã bem aqui, ó, bem aqui, no lábio dela. Aí foi uma atitude meio que ele não sabe o que é certo e o que é errado. Eu já sei o que é o certo e o que é o errado, né? Não preciso nem perguntar. Aí tem as pessoas aí do mundo lá fora que, sei lá, fazem as coisas porque querem fazer. Porque basicamente a minha vida se resume em um filme da Disney, da Pixar, da DreamWorks e da Sony, velho. Porque provavelmente, porque provavelmente você já deve ter visto aqueles filmes de animação que vocês viram na infância, tipo Madagascar, que é mais Carros, O Sem Floresta, que é mais pensar em outra animação aqui, Ruby Marinho, Super Mario Bros. O filme, Super Mario Bros. O filme, Ruby Marinho, que mais? Trolls, que mais? Kung Fu Panda, Megamente, que fala, a maioria desses filmes de animação fala sobre convivência, sabe? Como você tenta conviver com a sociedade, mas a sociedade te trata como chiclete, que você é mascado e cuspido fora. Apesar de tudo isso, as pessoas têm as suas dificuldades, né? Eu já passei da adolescência, já passei de tudo que foi de ruim na minha vida que eu prefiro esquecer. Uma vez minha irmã veio perguntar pra mim se eu sinto saudade da minha adolescência. Eu, na maior sinceridade do mundo, respondi que sim, sinto saudade da minha adolescência. Se não tivesse esse Armagedon que está acontecendo, se as pessoas fossem vivas atualmente, nos dias de hoje, a gente ia ficar igual Matusalém, velho. Imagina só, velho. É basicamente tipo isso, sabe, cara? É basicamente. Infelizmente, como eu disse, eu perdi meu avô muito cedo. Aí. Perdi meu avô muito cedo, perdi três avôs muito cedo. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas vivem menos, sabe? E que o Armagedon está presente, que os humanos serão substituídos pela inteligência artificial, ou que a gente tem que buscar uma outra realidade, porque
o mundo é cheio de tragédias, né? É basicamente aquele filme do psicopata americano do Christian Bale, do saudoso dublador José Luiz Barbeito, né? Que é basicamente é uma sociedade que é uma sociedade que te faz querer sofrer, né? É uma sociedade que te faz querer pedir para que você se arrependa pelos seus atos, dos seus pecados e tal. Mas o que, que acontece? O cara, o extermina... Não, tô falando outra coisa, sabe? Tô metendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas me desculpe, tá bom? Se eu estiver metendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas o que importa mesmo é que é que a sociedade faz com que a gente seja uma presa, sabe, para eles. Porque da mesma forma que as pessoas nos maltratam, que é tipo a lei do retorno, sabe? É, tudo que vai volta para você, né? Que é o famoso karma instantâneo. Bom, eu não sou a favor de que as pessoas sejam violentas ou que a gente tem que aprender a conviver. Tem pessoas com personalidades diferentes, sabe? Tipo o filme de animação. Eu assisti também o filme do Garfield, que é Garfield Fora de Casa, que o Garfield tenta conviver com o Vic, que é o pai dele, que ele era maltratado pela suposta madrasta dele, sabe? Aí, aí eu fiquei na minha cabeça, sabe? Poxa, será que as pessoas que fazem coisas ruins devem pagar pelos atos? Porque eu sei que todo vilão da Disney morre para pagar pelos atos dele. Porque, dependendo se for... É porque meu psicólogo sempre dizia que as pessoas boas são más e as pessoas más são boas. Mas isso eu tenho que discordar de uma coisa, sabe? Uma coisa é você uma coisa é você tentar alguma gracinha no mundo lá fora, aí as pessoas podem te cobrar por unhas e dentes. Mas e quando eu digo cobrar, quando eu digo isso, eu me refiro a acerto de contas, sabe? Que alguns vilões de animações devem pagar pelos atos dele, ou que as pessoas que maltratam a gente devem simplesmente é, deve simplesmente se arrepender, sabe? Porque as pessoas não sentem um remorso, basicamente. E tipo, se minha vida fosse um filme de animação, seria um filme de animação para adolescente e para adulto, sabe? Que tem uma cena meio... Mas não é nem tão pesada assim, não chega nem a ser tão pesada, sabe? Que é basicamente tipo é, a pessoa ir pra uma praia e ver um monte de mulheres de biquíni, sabe? Mas com uma coisa, sabe? Que a gente tem que aprender a ter respeito, sabe? O respeito é fundamental, eu sei, eu acredito. Mas às vezes a gente não precisa forçar a barra, sabe? Porque eu sei que muitas das vezes a gente sabe o quanto é difícil nós seres humanos conviver com essas pessoas que nos maltratam. Basicamente é basicamente tipo isso, sabe? Uma aventura através da sociedade que faz com que as pessoas nos sei lá, que as pessoas que a gente tenta conviver com a família, que a gente tenta conviver com as pessoas, com a sociedade. Sabe quando a sua mãe diz, da porta da minha casa pro mundo lá fora, você vai ser maltratado? É basicamente quase que bullying, sabe? Mas não chega a ser bullying, sabe? Chega a ser um conselho. É basicamente o caso, aquela história bíblica de Sansão e Dalila. Que Sansão não ouvia o conselho dos pais, que os pais dele davam psicologia. Essa não sei, não entendo muito isso. Porque eu acho que o Sansão, ele não chegava a ouvir o conselho dos pais, sabe? Que ele escutava psicologia reversa. E eu, como bom deísta, eu sei quanto eu passo, sabe? Eu sei quantas pessoas já passaram nessa vida. Mas a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, né? Porque nós não devemos julgar as pessoas pelas nossas aparências, porque o mundo está cheio de preconceito, o mundo está cheio de pessoas que nos maltratam. Mas, mas se minha vida fosse um filme de animação, seria mesmo Festa da Salsicha e Akira, né? Que é aquele anime de 1988, sabe? Que é muito pesado esse anime, cara. Pode crer que é muito pesado. Se minha vida fosse um filme, seria
se minha vida fosse um filme de animação, seria Festa da Salsicha e Fixed e Akira. Pra quem não sabe, Fixed é um próximo filme animado da Sony para adultos, que vai ser dirigido pelo mesmo criador do Laboratório de Dexter e de Hotel Transilvânia, da franquia. Porque, pelo que eu sei, pelo que eu tô querendo entender, pelo que eu tô querendo saber, é que muitas das vezes a gente tem que aprender a tomar cuidado, sabe? Com essas pessoas aí que nos maltratam. Porque, imagina só, velho. Aí é um vilão que faz um monte de besteira, um monte de crueldade, e junto com seus capangas, aí, aí esse personagem tem que pedir, junto com a turma, com a sociedade, com as pessoas todas ao redor, a população toda, tenta acabar com esses malefícios aí que acontecem nesse mundo, com pessoas maquiavélicas que estão prestes a, sei lá, pagar pelo seu ato aí. Que eu acho que nem por causa disso eu seria, nem por causa disso eu estaria me auto-prejudicando. Porque a gente sabe que não se devemos nos auto-prejudicar, porque todo mundo tem que ter amor à sua vida. Assim como eu tenho amor à minha vida, porque eu tenho amor à minha vida mesmo, eu amo minha vida, sabe? Mas a partir do momento em que a pessoa que comete alguma barbárie nesse mundo, sabe? Eu acho que todo vilão da Disney comete suas barbáries, sabe? Mas como todo filme de animação, todo clichê de filme de animação, um vilão de um filme de animação da Disney, da Pixar, da DreamWorks, da Sony, merece pagar pelos atos dele. Então, gente, se você tem amor à sua vida assim como eu, e se você se identifica muito com esse filme, tipo Red Cresceu uma Fera, e também Festa da Salsicha, Akira, Fixit, curte, compartilhe, porque o mundo lá fora não está para brincadeiras. E que se minha vida fosse filme de animação, eu seria um herói, sabe? Porque meu nome Carlos significa homem do povo, né? Porque eu gosto de salvar as pessoas. Porque pra mim, velho, acho que não é nem por questão de você ser melhor do que o outro ou ser pior do que o outro, sabe? É questão também de você não enxergar tudo na base dos malefícios, das malícias. Porque isso porque se minha vida fosse filme de animação para adulto, para adolescente, para adulto, seria Festa da Salsicha, Fixa de Akira, mano. Que é basicamente tipo isso, sabe? Pra conviver com o mundo lá fora. É basicamente Red Crescer uma Fera, que é o filme da Disney Pixar. Então, gente, se você gostou desse desabafo aí, se você gostou desse meu conselho aí, curte, compartilhe. E tamo junto. E é nóis.